Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Legacy Tecnologia. No vídeo de hoje, irei apresentar a vocês uma forma simples de transferir o sistema operacional de um HD para um SSD. Vamos lá? Antes de iniciar o procedimento de clonagem em si do sistema, eu prefiro preparar o HD para que os dados estejam todos organizados, o HD em perfeito estado, para que o sistema operacional seja transferido para o SSD. Então, o primeiro passo é abrir o explorador de arquivos e clicar na sua unidade C, na unidade principal, com o botão direito, abrir as propriedades e ir até a aba de ferramentas. Lá na aba de ferramentas, nós vamos encontrar a parte de otimizar e desfragmentar a unidade. Então, nós vamos executar uma desfragmentação do disco. Então, clicando em otimizar, nós vamos iniciar então essa otimização do disco. Essa desfragmentação é importante porque a organização dos dados no SSD é diferente da organização dos dados no HD. Então eu prefiro deixar tudo organizadinho, tudo certinho antes de transferir o sistema. Então é só esperar o processo concluir e com o processo concluído nós passaremos a parte de transferência para o SSD. Bom, então nós estamos com o nosso notebook. Esse é um notebook da Dell, o modelo é esse que aparece na etiqueta, XFV4P-A00. Então, vou conectar ele à fonte. O SSD que nós vamos utilizar é um ADATA SU650 de 480 GB e precisaremos conectar ele ao computador de alguma forma. Essa forma será através de uma interface que ela converte SATA para USB. Então, qualquer case de HD, eu vou deixar até um link aí na descrição do vídeo, para que vocês, caso não tenham, comprem um casezinho de HD para fazer essa conversão para USB. É fundamental essa etapa para que a gente consiga conectar ao mesmo tempo o HD e o SSD no computador. Então, plugando o conector USB no notebook, de preferência uma porta USB 3.0 para que tenha a transferência de dados mais rápida. Se não estiver disponível, não tem problema também, qualquer porta USB serve. Então, com o SSD conectado ao computador, então passamos então à fase de clonagem do sistema. Com o Windows aberto, nós então iremos executar o primeiro passo. Vou abrir aqui o explorador de arquivos, só para vocês verem a utilização do disco. Nós temos aí basicamente 200 e poucos gigabytes de utilização e nós vamos transferir esse sistema operacional para um SSD de menor capacidade. O disco aí tem 1 TB de capacidade. Nós transferiremos para um disco de 480 GB. Então, o primeiro passo, como nós podemos ver, quando eu abrir o explorador de arquivos, não aparece o SSD aqui no explorador. Nós precisaremos inicializar esse disco. Eu vou caminhar até o canto inferior esquerdo, lá na bandeirinha do Windows, que abre o menu iniciar, e clicar com o botão direito, seguindo até o gerenciamento de disco. Quando eu abrir o gerenciador de disco, ele vai me dar um alerta. Que alerta é esse? Ele vai perguntar que tipo de inicialização que eu quero fazer com o disco. Se eu quero utilizar a partição do tipo GPT ou MBR. Para o nosso caso, nos notebooks mais atuais, GPT. MBR raramente é utilizado, mas então inicializaremos nosso disco em GPT e depois disso é só fechar. Com isso feito, nós precisaremos baixar o software que vai fazer a clonagem. Então abro o navegador e vou procurar por Macrium Reflect Free. Esse Macrium Reflect ele é gratuito para utilização em ambiente em casa, né, para o usuário em home. Então, tem uma versão gratuita que vai nos atender perfeitamente. Depois de efetuar o download, nós instalaremos o Macrium, iniciaremos a clonagem do sistema. Depois do download, partimos para então a instalação. Então, é só executar o arquivo que foi baixado e, ao executar, ele vai iniciar o processo de instalação, que é bem simples. É basicamente avançar os passos que ele for perguntando e, ao final, o Macrium estará instalado.
Se você está gostando do vídeo, não esqueça de dar o like. Bom, com o Macrium já instalado, nós então iremos iniciar o software. Quando a gente inicia, a cara dele é essa aí. Nós temos os discos, temos o Disk 0, que é o HD que está no notebook, e o Disk 2, que é o SSD que está conectado pela interface USB. Antes disso, é importante a gente ir nas configurações de energia e desabilitar a suspensão do computador, porque é um processo que vai demorar algumas horas, então o ideal é ele nunca suspender. Feito isso, voltaremos ao Macrium e iniciaremos a clonagem. Então vou clicar em Clone this disk no primeiro disco. Ele vai abrir uma tela e vai pedir para eu selecionar o disco de destino. Vou selecionar então o SSD. Selecionei. Então agora eu preciso apagar todo o disco, preciso apagar essa partição que foi criada durante a inicialização. Então é só clicar nela e ir até Delete Partition. Então o disco está vazio e agora eu vou copiar as partições uma a uma para o SSD. Então é só clicar e arrastar. Aqui tem um pequeno detalhe. O disco local C ele está na posição 3. Eu vou pulá-lo. Então eu vou copiar o 1, 2, depois o 4, a partição 5, a partição 6 e por último eu vou colocar a partição 3, que é o C2 pontos. Por que eu preciso fazer isso? Porque o programa consegue redimensionar a partição quando ela está por último. Então esse é o pulo do gato para fazer a transferência dos dados sem problema. Então depois é só avançar, dar Next, Next, ele vai fazer um sumário aí do que será feito. Um último ajuste que nós vamos fazer é desmarcar a opção de verificação de sistema de arquivos. Como o nosso HD está ok, eu não preciso realizar essa verificação. Eu desmarco ela e agora ele está marcando aí que a verificação não será feita, somente o pareamento SSD. Com isso, procedemos então ao início da clonagem, clico em Finish, não preciso fazer backup da minha clonagem e boto para rodar. Esse procedimento é um procedimento que pode durar várias horas, então deixa ele quietinho aí. O ideal é não utilizar o computador enquanto estiver realizando a clonagem e aguarde até o final. Bom, depois de algumas horas realizando o procedimento de clonagem, estamos chegando ao fim com o processo terminado. A clonagem durou 4 horas, então é um longo processo. Então é só dar um OK, fechar tudo, dar um close. Agora nós vamos observar que os discos estão iguais, com exceção da partição C2 pontos, e vamos desligar o notebook para substituir então o HD pelo SSD. Com o computador desligado, então vamos abri-lo, retirando a tampa inferior para ter acesso ao HD.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seus comentários e não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!